Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Boa noite! Já declarou hoje? Se não declarou, vamos declarar essa noite? Eu declaro em nome de Jesus na minha vida, na sua vida. Determina que essa noite vai ser a melhor noite da sua vida. Olha só, para quem não me conhece, está começando o programa Carta da Virada. Eu sou a Vivi Fernandes, estou aqui às quartas e quintas-feiras, às 19 horas e 35 minutos. Cada quarta-feira nós teremos um tema inovador, um tema diferente, mas aonde dentro da palavra. Então, se você quiser dar uma sugestão aqui pra gente, você pode estar entrando em contato com o nosso WhatsApp, com nossas redes sociais. Entra lá, Viviane Fernandes 0 no Instagram. Deixe lá seu comentário, deixa lá qual o tema que você gostaria que a gente falasse hoje. Você que está aí sintonizando na rádio, seja muito bem-vindo. Você que está aqui me ouvindo pela primeira vez, você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, fui privilegiada de ter uma entrevista com a CEO aqui da Adore Mais, que é a Elis. E tá lá no Instagram e está também no YouTube, canal do YouTube Adore Mais FM. Vocês vão encontrar um pouquinho mais da minha história. E hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico. Sabe qual é? Ter dinheiro, ser rico, é pecado? Fala pra mim, o que vocês acham? Pessoal que está entrando aqui no Instagram, muito boa noite. Esse é um tema que envolve o lado físico, o lado espiritual, e muitas pessoas se confundem. Porque quando você confunde, o que vai acontecer? Você pode criar crenças que vai te impedir de ir para o próximo nível. Eu falo muito com empreendedores, muito com empreendedoras, porque eu sou uma. Eu sou uma empreendedora raiz que deu certo. Você pode conhecer um pouquinho lá da minha história. Vai lá no Instagram, Viviane Fernandes 0, que você vai encontrar tudo sobre mim, todos os projetos que a gente faz fora da rádio. E trazendo para a palavra, eu vou falar uma coisa para vocês do que eu vivi. Teve um certo tempo que um conflito comigo mesmo, eu ficava pensando: Senhor, eu gostaria de ter mais condições, eu gostaria de poder ter uma casa melhor, eu gostaria de ter um carro melhor, eu gostaria de ter uma prosperidade, mas lá no fundinho ficava algo dentro de mim que falava assim: ué, mas os ricos não herdarão o reino dos céus. E eu falava: Senhor, aquele conflito ficava dentro de mim. Mas ficou adormecido, porque você se acostuma. E muitas vezes na nossa vida a gente está acostumado em falar assim: se Deus quiser. Sim, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, concordo. Mas nós temos que ter a iniciativa de ter o autoconhecimento, conhecer a palavra, para ver qual rumo nós vamos tomar. Até que eu comecei a procurar dentro das escrituras. Aí você pode falar assim: gente, boa noite do povo do Instagram que tá chegando, hein? Aí a questão é, eu comecei a analisar as escrituras. O que o Senhor Jesus disse? Qual foi o comportamento das pessoas? Será que é? Porque que acontece? Quando você vai fazer a leitura da palavra, as pessoas só falam de uma parte. Mas, peraí. A questão não é o dinheiro. Não é o que você tem, não é o que você conquistou. É o propósito de você tê-lo. É o propósito que está ao seu coração. Qual que é o fundamento de você querer estar envolvida com muito dinheiro? De você ter a prosperidade? O Senhor Jesus é o maior interessado que a gente prospere. E eu estou falando exatamente financeiramente. Porque a palavra nos ensina que maior é aquele que dá do que o que recebe. Para eu poder dar, eu tenho que ter. Concorda comigo? Para eu dar, eu tenho que ter. Para eu ter uma vida com abundância, eu tenho que ter. Só que a questão é, a palavra diz: aonde estiver o seu coração,
ali está o seu tesouro. Está aqui a questão do que nós estamos falando. Qual que é o propósito de você querer ter mais? É para você olhar somente para a sua vida? É para você fazer, para os seus deleites pessoais? Você já parou para pensar nisso? Por que que você quer? Por que que você quer prosperar financeiramente? O porquê que você quer muito dinheiro? Por que que você quer? Não é simplesmente por querer. Tem que existir um propósito. Quando a gente está falando, nós somos numa rádio cristã e estamos falando para pessoas cristãs, para pessoas que estão se convertendo, ou aqueles que ainda não se converteram, não entendem a palavra, quer entender a palavra. Nós estamos falando com todo esse público. Então o problema, a questão não é você ter o dinheiro, é aonde você vai colocar o seu coração. Ele tem que ser um servo seu, não você ser servo dele. Entende? Qual que é o propósito de você fazer? Aí eu comecei a procurar as escrituras, gente. E aí quando eu fui olhar, me chamou muita atenção quando Jesus ele foi crucificado e fala que uma pessoa que teve uma autoridade foi retirar o corpo dele. Quem é essa pessoa? José de Arimateia. Vocês já ouviram falar dele? Pouco ele é falado na Bíblia, mas ele teve um papel fundamental, porque foi ele que pediu autorização para tirar o corpo de Jesus. Ele era um homem muito influente, ele tinha posses, era um homem de muito poder. No entanto, a Bíblia, os estudos mostram que ele não era claramente por causa da questão da lei, das pessoas virem para cima dele de uma forma diferente. E aí o que acontece? Se ele não tivesse a influência que ele tinha naquela época, o poder aquisitivo que ele tinha naquela época, ele não tinha conseguido tirar o corpo de Jesus. E eu falei assim, não, peraí. Ele usou a ferramenta que ele tinha, o poder que ele tinha, sendo cristão, para o quê? Para resgatar o corpo do Senhor. E aí hoje eu pergunto para você, qual é o seu propósito de você ter mais dinheiro, de buscar? O pecado vai estar quando você coloca ele como Senhor da sua vida. A palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Mas a palavra diz que quando eu plantar, eu vou colher. Se eu acreditar que se eu ter dinheiro, se eu buscar a prosperidade financeira, eu não sou de Deus, eu vou criar uma crença e eu não vou realmente conseguir. Eu posso até desejar, mas dentro de mim já vai estar um conflito. Por exemplo, se eu ter mais dinheiro, eu vou para o inferno. Se eu ser rica, eu vou para o inferno, porque não é de Deus. Então nós estamos aqui, como o apóstolo Paulo fala, nós temos que ter um culto racional. A racionalidade nos faz ter a clareza para conduzir o nosso emocional. Então, se eu tenho mais posse, se eu vou buscando, o Senhor vai me abençoando. Mas conforme Ele vai me abençoando, eu vou retribuindo a bênção na pregação do Evangelho, na pregação para ir mais alcance. Vou dar o meu exemplo. Eu estou aqui na rádio hoje e eu quero propagar a palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A munição que está vindo até a mim, através do meu buffet, que é Visane Gastronomia, que é um dos nossos patrocinadores aqui, eu consigo alcançar mais pessoas. E se eu pensar somente na empresa, na minha família, na minha vida? Eu estou olhando só para o meu umbigo. Só que eu tenho um propósito. Eu falo, Senhor, essa empresa é sua. Se eu só estou administrando. Então, os recursos que Ele sabe que vai vir para a minha mão, Ele vai ser revertido para a pregação do Evangelho. Porque essa é a minha missão. Eu tenho por obrigação de falar da palavra. Eu tenho por obrigação, e eu estou falando aqui não de placa de igreja. Eu estou falando de Cristo, porque é Ele que vai trazer Ele que trouxe a nossa salvação. Então vamos lá, voltando. Se você tem esse pensamento de você ser próspero e você fica com receio, achando que pode acontecer alguma coisa, que isso não é de Deus, que isso eu vou me perder, bora lá. A concupiscência de cada um.
A palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é isso que a palavra diz? Então você vai pegando tudo que o Senhor Jesus nos ensinou para colocar em prática. Ótimo, eu quero abundância. Mas a abundância tem que ter um propósito. Esse propósito tem que estar Cristo no meio. Eu tenho que guardar o meu coração. Senhor, me mostre. Todas as vezes que acontecer alguma seta de Satanás, porque ele fica todos os dias ao nosso derredor. Se às vezes você é uma pessoa que com pouco, você é arrogante, você é ganancioso, você faz tudo a qualquer custo para adquirir alguma coisa, o Senhor tem que transformar o seu coração. Porque eu falo que se você continuar nessa mesma frequência, aí sim se torna um pecado. Porque a concupiscência dos seus olhos, a concupiscência da sua carne, você não vai ver princípios. Você quer somente para os seus deleites. E eu estou falando aqui à luz da palavra, à luz do evangelho, que você pode sim desejar ser próspero. O Senhor fala que nós temos que ter uma vida com abundância. Só que também tem uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Então, de repente, hoje a sua vida financeira, ela não é da forma que você gostaria, não é da forma que você almeja. E às vezes você está triste porque acontece com outros e não acontece com você. O que você tem acreditado dentro de ti? Que é pecado? O que você tem feito? Você tem se desenvolvido? Você tem tido autoconhecimento? Você tem buscado fazer curso? Você tem buscado ter conhecimento? Gente, as coisas não caem do céu. Tudo é uma preparação. Quando eu vim parar aqui na rádio, eu falei, meu Deus, caiu a ficha. Que a gente já tinha uma programação de rádio na internet, com alcance também tão grande quanto tem aqui, mas foi uma preparação para eu poder estar aqui. Faz 5 anos que eu faço parte de um programa de rádio na internet. Então, assim, e quando eu vim aqui para a rádio, eu ainda tenho muito para melhorar, mas eu já vinha traçando, já vinha tendo um conhecimento, já vinha buscando. O que você tem se preparado para que o Senhor coloque bênçãos na sua mão? Muitas vezes você não está preparado de uma forma que o que ele derramar não vai ser frutificado. Mas também você não pode pensar, não chegou na minha mão é porque não era para chegar e eu vou me perder. Não. Se prepare, se capacite, ore, peça direção para o Espírito Santo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu acredito que o mal do ser humano, o mal das pessoas é acharem que as coisas acontecem assim, ó, de repente. Você tem o conhecimento de repente da Viviane hoje, que está entrando aqui na rádio, na 102.1 com a Carta da Virada. É a primeira vez que você está me ouvindo, mas eu já faço programação de rádio há mais de 5 anos. É agora que você teve o conhecimento da minha pessoa. Ou seja, existe um caminho na nossa vida. Existe uma história. Você tem uma história com Cristo. Faça uma autoanálise. O que está aí dentro do seu coração? Se você até hoje se sentiu reprimido por querer algo e achar que é pecado, eu vivi isso, gente. Eu achava que era pecado. Eu falei, meu Deus, mas eu não posso ficar querendo as coisas, isso não é de Deus. Quando eu fui tendo um autoconhecimento, examinando as escrituras, vendo como o Senhor foi servido por quantas mulheres que tinham posses, que ajudaram a pregação do evangelho, eu falei, peraí, eu posso sim, o Senhor deu legalidade para as mulheres, o Senhor prosperou sim, quem financiou o evangelho para ele poder pregar? E eu tenho prazer hoje de falar da palavra do Senhor, tenho prazer de falar da comunidade onde eu congrego há mais de 20 anos, que é a comunidade do Evangelho e Vida, que fica na Avenida São Miguel 8000. E tenho muito orgulho de falar que eu ajudo a propagação do Evangelho. Com muito orgulho. Com o pouco que chegar na sua mão, você retribuir, o Senhor vai colocar o muito no momento certo. No momento que você vem buscando, que você vem trabalhando.
No momento que você coloca em prática a parábola dos talentos. No momento que você está examinando as escrituras do Evangelho, você vê, você se depara com as coisas do Evangelho que fala da prosperidade. Mas também entenda que não é tudo mar de rosas. Se você não está passando por uma situação favorável, lembra, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar bem no pouco, eu aprendi a estar bem no muito. E tá tudo bem, a palavra diz, dei graças em tudo. Viviane, como é que você fala de graças em tudo? Ué, tá escrito? Se tá escrito, é possível. Se é possível, eu tenho que fazer. Cristão é ser o quê? É viver a vida imitando Jesus. Imitando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se ele falou, porque é possibilidade, é possível. Então, dei graças em tudo. É só nas coisas boas? Não. É nas coisas ruins. Eu tenho uma forma que eu falo com as minhas meninas. Quando eu tô trabalhando, eu tô em casa, quando vem aquela tribulação, porque o dia mal vem, viu, gente? Vem pensando que cristão não tem dia mal, não, que tem. A diferença é como nós estamos preparados para vencer o dia mal. E aí eu canto aquele louvor que ele não está mais junto aqui com a gente, mas que fala assim, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o que a gente tem que fazer. Porque se eu for pela minha carne, a angústia vai tomar conta. Se a falta na minha casa, o ressentimento vai tomar conta do meu coração. E a palavra diz que a gente tem que guardar o quê? O nosso coração. Você que sintonizou agora nessa rádio, a 102.1, Adore Mais FM, você está no programa da Vivi Fernandes, A Carta da Virada. Esse programa, todas as quartas-feiras, vem trazer um tema diferente. Você pode estar entrando junto em contato conosco. Eu gostaria que lá no Instagram, já tem um comentário aqui no Instagram, Viviane Fernandes 0. Você pode estar entrando em contato lá com a gente, comigo, quer saber um pouco mais da minha história. Ó, a Jéssica colocou assim, eu não quero muito dinheiro. Queria de verdade uma vida boa, mas riqueza não. Uma casa própria, um carro, poder viajar, ter um emprego bom e conquistar tudo isso. Conquistar tudo isso, seu esforço, acho que aqui não deu mais para me ler. Que eu quero. Ótimo, é isso que você quer? Me fala uma coisa, o que você está fazendo, Jéssica, para que você consiga conquistar isso? Você está se capacitando? Você está tendo autoconhecimento? Você está buscando a informação de como você vai chegar nisso? Às vezes a gente não sabe, mas a gente tem que procurar quem chegou, quem fez e como. Não, digo assim, a questão do como é você chegar até onde a pessoa que já fez, para você saber quais os passos que ela fez, para que você faça essa autoanálise e traga isso para a sua vida. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Natan tá pedindo para entrar ao vivo comigo aqui, eu não entendi. Aí, ó, foi sem querer. Gente, olha só. Amanhã, quinta-feira, 19 horas e 35 minutos, nós temos um quadro muito especial. Vocês já viram, né? Cada quinta-feira nós trazemos um quadro especial com convidado especial. O de amanhã, daqui a pouco, eu vou soltar para vocês, que é novidade, vocês vão gostar. Não deixe de vir aqui no meu feed, não deixe de vir aqui nos meus stories, que eu vou falar quem é que vai estar aqui comigo amanhã. Então, olha só, você que sintonizou agora, não me conhece, eu sou a Vivi Fernandes. Eu tenho um programa Carta da Virada aqui na Adore Mais FM, todas as quartas-feiras, às 19 horas e 35 minutos. Essa foi a mensagem da noite, essa foi a melhor mensagem da sua noite. Não esqueça de declarar. Quando entrar na sua casa, entrar no seu quarto, declare sobre a sua vida, declare sobre a vida dos seus filhos, declare sobre a vida da sua esposa, do seu esposo. Viviane, você não sabe, o inferno está na minha casa. Você tem que trazer luz para sua casa. Alguém tem que ser espiritual, como diz o pastor Richard. Alguém tem que ser espiritual, então que seja você. Que seja você a esperança do Senhor entrar na sua casa, se alimente dele, para que você possa retribuir isso para outras pessoas. Tá certo? Gente, estamos chegando no final. Um grande beijo para vocês. Até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.
Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.